Olá! Mais um vídeo para o canal de cura, de amor de Jesus, de proclamação do Evangelho de Jesus, testemunho. Gente, olha, não repara, tá? Hoje o cabelinho tá assim, ó. Isso aqui é laque, viu, gente? Ontem foi a formatura do Carisma, do Seminário Teológico. Ontem estávamos todas lindas, maravilhosas, as mulheradas lindas, filhas amadas de Jesus. As queridinhas, porque a gente é queridinha de Jesus, tá? Você pode não achar, mas a gente é. E nas brincadeiras à parte, então, mas eu tô sentindo no coração de fazer esse vídeo aqui hoje. A necessidade de fala que eu tenho, e o Senhor tá me tratando nisso também, me ensinando a escutar, me ensinando a ter um pouco mais de cuidado, né, ao falar. Então, eu penso, repenso, mas hoje é um dia pós-celebração, mas posso dizer que é um dia de celebração também, porque é o dia de hoje, é o presente, é o domingo, em muitas comunidades de fé. Hoje tem batismo, tem ceia, e nós estamos vivos para a honra e glória de Deus. Estamos de pé, resistindo ao diabo, a toda voz contrária que disse que a gente não ia conseguir. Nós somos os improváveis do Senhor, Ele nos chamou, Ele nos comissionou. Então eu creio que se Ele nos deu uma voz, é para que seja proclamado o Evangelho dele. É para que a gente possa usar a nossa vida, a nossa boca, como um instrumento do Senhor. A Bíblia diz que a boca tem o poder de matar, de vida e de morte. Então, um dia minha boca já matou alguém. E eu acredito que a sua também. Porque somos falhos, somos pecadores. Um dia falamos mal de pessoas. Um dia atacamos, xingamos, maltratamos. Mas o Senhor nos reconstrói. Ele nos dá uma nova chance. Ele nos restaura. Ele nos muda, Ele nos transforma. Ele realmente mudou a natureza pecaminosa para uma natureza com a essência nele, com a essência dele, para que hoje a mesma boca que um dia xingou, a mesma boca que um dia falou mal, a mesma boca que ainda que matou alguém, hoje pode abençoar, ser uma abençoadora e usar este canal, usar o recurso que Deus deu para proclamar o Evangelho e falar das suas maravilhas. Amém? Então vamos lá. O Senhor, eu preciso contar um testemunho. Aí daqui a pouco eu falo, são 2 passagens, mas eu preciso contar um testemunho. Estava eu, linda e plena, na igreja onde congrego, na quinta-feira passada agora, e culto de mulheres. Então, para quem já foi em culto de mulheres, sabe que é aquele glamour, aquela mulherada linda, as queridinhas de Jesus. E estávamos lá com uma visitante, com a pastora Patrícia Fernandes. E ela fez, né? Ensinou para nós, deu a palavra. E aí no final do culto, ela desceu para derramar, para trocar a unção com a gente. Então ela vai, né? Ela tem a prática ali, em algumas igrejas evangélicas eles fazem isso, de nos ensinar a fazer renúncias. Não sei se na sua igreja tem, mas onde eu congrego sim. Renunciar o pecado, se voltar ao arrependimento, enfim. E aí ela desceu, fez a oração, desceu e começou a tocar nas pessoas, soprar, né, a orar. E nisso as pessoas foram recebendo a unção que ela tem, ela foi compartilhando essa unção. Quando ela desceu as escadas, eu estava de frente para ela, atrás de uma outra irmã. Ela passou por essa outra irmã, derrubou essa outra irmã, tipo, soprou, falou para ela o que ela tinha que falar, desde ela vir em mim e eu atrás. E assim, a gente cria expectativa. Eu falei, agora ela vai vir em mim e eu quero. E eu tava ali parada. É por isso que eu sempre falo, gente, eu amo a passagem da mulher do fluxo de sangue. Mas daqui a pouco eu falo dela.
Por quê? Porque ela não veio em mim. Ela saiu. Ela saiu e tinha um monte de mulher aqui do meu lado direito. Eu falei, nossa, agora essa mulher foi lá, minha filha. Ixi, ela vai derrubar metade da igreja ali e eu não vou pegar minha porção. Ai, gente, que absurdo. Mas o absurdo assim é eu pensar isso. Eu acho que não é um absurdo. Eu acho que, tipo, eu quero a minha parte, né? Voltando agora da mulher do fluxo de sangue. Por quê? Porque quando ela ouviu falar que Jesus ia estar na cidade que ele estava passando, ela foi ousada. Ela pensou, tão somente eu tocar. E ela foi no meio da multidão, tocou na orla nas vestes de Jesus e saiu virtude dele. Amém? Então a gente está falando de uma parábola que era a mulher do fluxo de sangue e tocou nas vestes de Jesus. Deixa muito claro isso para vocês não ficarem depois ficar falando. Eu tô falando que a mulher que foi lá é meu Jesus, não é sobre isso. E aí, quando ele fala pra ela, vai em paz, porque aí ele procura quem foi que saiu, quem foi que tocou nele, porque saiu virtude dele, ele procura, e ela fala, foi eu. Ela fala, vá, porque a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Amém? Beleza. Quando eu vi que ela foi pra lá, voltando agora pra quinta-feira, quando eu vi que ela foi pra lá e ela não compartilhou comigo a unção que ela carrega, eu fiquei pensando, eu falei, ela vai lá em todo mundo e eu não vou ficar sem. Eu nem pensei nessa passagem da mulher do fluxo de sangue. Eu fui depois fazer um paralelo com a ousadia dessa mulher. E beleza. E aí eu falei, eu vou atrás dela. E fui atrás dela. Nessa que eu fui atrás dela, ela estava vindo, ela já tinha passado pelas outras irmãs, ela estava vindo, ela tocou em mim, ela soprou no meu ouvido direito, ela tocou em mim, e este meu braço ficou trêmulo. Uns 20 minutos, talvez uns 15. E meu braço ficava assim, involuntariamente. Assim, nunca tinha sentido isso. Eu via que tinha gente que ficava em alguns cultos, alguns lugares que eu vou, mas eu nunca tinha vivido isso. Cara, e é incrível, porque quando a gente tá de fora, quando a gente não tem uma experiência com Deus no nível corporal, a gente fica desconfiado. Não vamos, esse canal aqui não é pra hipocrisia e eu também não devo nada pra ninguém nem pro diabo. Então, assim, por muito tempo, eu falei, mano, isso aqui é tudo mentira. Isso aqui é tudo mentira, não é verdade, não. Entendeu? Fica tremendo esse braço. Ai, nada a ver. Esse povo que cai, sabe? E eu falava, olha, eu sei que pode soar às vezes isso muito ruim, mas entendam, era o que eu pensava. Eu não gostava nem de crente. Eu achava crente chato. Ai, crente passava na rua, atravessava a rua. Então, assim, entendam que não é fazendo sátira, não é rindo, não é debochando da fé de ninguém. Isso é uma experiência minha. Então, quando eu via as pessoas tremendo o braço, eu achava um absurdo. Aí, eu vivi isso. O Senhor permitiu que eu vivesse isso. Para que a minha incredulidade, que inclusive é pecado, pudesse, a minha fé ali, essa vivência, essa experiência que eu tive com o Senhor, pudesse transpassar, me provar, não que o Senhor precise me provar, mas Ele quis que eu experimentasse isso. E glória a Deus por isso. E eu fiquei ali tremendo o braço e tal, e aí ela passando, ela liberando, ela chamando as mulheres, dando palavras e tal, e o culto rolando. E aí, só que aconteceu, ela fez, logo quando ela começou, ela tinha feito uma oração muito genérica, tipo assim, eu renuncio, eu renuncio, tal, 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 eu renuncio, tal, tal, tal. Aí, o que ela falou? Faça vocês agora, individualmente, e aí vocês falam um nome. Então, por exemplo, pecou sobre alguém, fala o nome. Pecou sobre tal coisa, o nome. Pecado tem nome. Ai, Senhor, perdoa os meus pecados. Não, pecado tem nome. Senhor, me perdoa pelo pecado do vício que eu fumei um cigarro ontem. Senhor, me perdoa porque eu transei com o carinha, fulano tal, falo o nome, entendeu? E não sou casada com ele. Tem nome, tá? Tô dando exemplos. E aí, o que aconteceu? Quando meu braço parou de tremer,
Eu voltei lá pro meu lugar, perto ali de onde eu estava, e eu falei, e aí veio uma coisa assim na minha cabeça, tipo assim, nossa, eu fiz a oração no começo muito genérica, tipo assim, ah, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu não fiz a de renúncia, eu já fiz algumas orações de renúncia nesses 3 anos e tal, mas naquele dia eu não tinha feito. E eu sabia que eu tinha que renunciar a algumas coisas. É, e aí eu me ajoelhei e eu, assim, Senhor, eu renuncio, papá, papapá, 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 falando. Eu renuncio porque, assim, no mundo espiritual funciona pela palavra. Então, eu comecei a renunciar. Coisas que eu vim passando nesses últimos meses, assim, 2 meses pra cá, que eu passei. Então, assim, liberação de perdão, pedido de perdão. Então, eu falei o nome de pessoas, situações pessoais minhas, de confrontos, de coisas que eu acreditava. Então, eu fui falando. E aí, eu renunciei, ajoelhada. Gente, eu não tava derrubando uma lágrima. Uma lágrima. Eu tô até estranhando isso. Porque a gente acha que a gente tem que chorar pra tudo. E eu, como sempre fui muito emocionada, e antes de eu ser crente, né, a minha irmã ainda falava assim, ah, você chora demais porque você é canceriana, e você é muito chorona. Então, assim, eu tinha essa questão que eu sempre fui muito chorona. E isso me incomodava muito. Mas era muita ferida, era muita mágoa, era muito ressentimento. Então, hoje, o meu culto ele é muito racional. Então, às vezes a pessoa acha que eu tô ali fria, e na verdade não. Na verdade, eu sei muito bem o que eu tô fazendo. Sei que não é sobre lágrima, porque tem muita lágrima de crocodilo por aí. Não é sobre emoção, não é sobre sentimento. É sobre o negócio ser racional. Então, beleza. Aí eu comecei a renunciar, ajoelhada ali, renunciar. No final da renúncia, eu falei assim: Jesus, o Senhor derramou sobre mim hoje. Obrigada por isso. Porque hoje eu tive uma experiência do braço. Hoje eu senti. Por mais que não seja, a gente quer sentir no corpo. E obrigada, porque hoje destravou a minha incredulidade, né? Eu fui liberta disso e te peço perdão por às vezes ser incrédula sobre isso. E eu falando com Deus ali, eu e Deus ajoelhado e o pau torando lá no culto, tá? Só pra deixar registrado. Louvor, ela derrubando todo mundo lá, soprando na cara de todo mundo, é aquele reteté. E aí, eu com Deus aqui, eu falava assim, eu sei que o Senhor já derramou, eu sei que eu já senti um pouco, mas eu queria mais. Eu quero mais. Eu quero mais. É porque eu sei que o Senhor tem mais. Eu sei que o Senhor é um Deus de abundância. Eu sei que o Senhor é um Deus que dá quando o filho pede. E eu quero mais. Eu não quero ficar no raso, eu quero mais. E eu acabei de fazer as renúncias que o Senhor me alertou. E eu, só para saber se o Senhor está ouvindo as minhas orações agora, que o Senhor recebe as minhas renúncias, que o Senhor recebe as minhas orações nesse momento, faz essa mulher me chamar de novo e derramar mais alguma coisa sobre mim. Gente, quando eu falei isso, eu estava ajoelhada com a minha cabeça no meu joelho, prostrada. Aí eu peguei, ergui meu tronco e fui me ajeitar, porque eu já estava com dor física. Aí eu me ajeitei. Deu 30 segundos, exatos, 30 segundos. Ela já estava lá em cima do palco, do púlpito, no altar, ela já estava ali. Ela pegou, apontou para mim e falou no microfone: alguém traz aquela irmã que está ajoelhada ali, traz aqui para mim. Entendam, eu levantei como um salto. Sabe aquela coisa assim, sabe o cego que levantou? Eu levantei sozinha, ninguém nem me ajudou. Eu levantei sozinha, porque eu falei, é comigo. Porque eu sabia que eu era a única ajoelhada e eu tinha certeza que Jesus estava me ouvindo. Aí veio uma irmã, me levou até lá e ali ela derramou algo sobre a minha cabeça. Ela orou, derramou algo sobre a minha cabeça. E eu falei, o Senhor está me ouvindo. Eu não sei o que eu recebi, vou descobrir isso com o tempo, mas independente é do meu pai. E eu sei que o que vem dele é bênção, o que vem dele é para honra e glória dele, é para que ele use a minha vida
como ferramenta de cura, libertação de alguém. Então, não sei qual foi a unção que foi derramada, mas eu sei que foi mais poder de Jesus sobre a minha vida. Mas o ponto é, eu orando, renunciando, me arrependendo e pedir para o Senhor, se o Senhor está me ouvindo, se o Senhor está me ouvindo, se o Senhor recebe as minhas renúncias, faz ela me chamar de novo. E ela me chamou. Então, qual que é o versículo? São 2 que eu quero deixar aqui para vocês. Está em João 11, versículo 42. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. É a parte A, praticamente, do versículo, mas tudo bem ler o versículo todo porque é a fala de Jesus. Porque no 41, ele fala assim, Jesus ressuscita Lázaro. Então eu vou ler o 41 e 42 só para ficar claro. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Aí o 42, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Então a gente precisa crer que o Senhor nos ouve. Aí no Salmo 100, não sei se eu vou achar agora, peraí, que eu tô com as duas Bíblias abertas. É o 116, tá? Salmo 116, o 1 e o 2. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. É isso. Então, esse vídeo é um testemunho de mais uma vez que o Senhor me ouviu. Eu creio nisso piamente. Não existe ser humano aqui embaixo que fale para mim que isso é tudo besteira, balela. Não existe isso. Porque só quem já teve experiência com Deus, só quem já pisou no Santo dos Santos, só para quem já ouviu a voz do Senhor, só para quem tem esses tipos de experiências do Senhor ouvir, do braço tremer, de ser derrubada, sonhos, visões, testemunhos, coisas que você fala com Deus e tem um irmão que te fala em algum lugar e te faz alguma coisa, dá uma palavra de consolo. Só quem já viveu esse tipo de experiência com Deus sabe do que eu estou falando aqui. Então, se você nunca viveu isso com Jesus, existe uma chave para isso, um segredo. E não é curso, não é a chave do Pablo Marçal, não é nada disso. É buscar o Senhor. Buscar o Senhor é a chave. Se entregar a Ele, de verdade, de coração, buscar nele a santidade, porque Ele é santo. E nós somos imagem e semelhança do Senhor. Então, nós temos que buscar ser santos ao falar, ser santos a nos comportar, ser santos a tomar decisões, ser santos em qualquer lugar que nós formos. Santidade, ser santo, não quer dizer ato sexual, pecado de casamento, vício, não é isso. Ser santo é fazer o que Ele faria no nosso lugar, honrar o nome dEle, honrar o que carregamos. Então, buscar Ele, conversar com Deus. Muita gente fala, eu não sei orar. Gente, você conversa com a amiga, você conversa com um amigo. Oração é orar, oratória, é falar com Deus. Não são repetitivas, palavras repetitivas, mantras, coisas que infelizmente, né, ainda tem algumas religiões que fazem essa questão das repetições. A Bíblia diz que não é sobre repetições, é conversar com Deus. Eu converso com Deus do jeito que eu estou falando aqui nesse YouTube, nesse momento. Sabe? Hoje, 3 horas da manhã, eu cheguei da formatura, era 1h da manhã, e eu fiquei vendo umas fotos, eu fiquei ali, recebi muitas mensagens, eu tava ali, e eu fui dormir 3h05. Na verdade, eu não fui dormir, eu vi que era 3h05, aí eu falei assim, agora eu vou falar com Deus. Gente, foi a hora que eu chorei.
deitada na minha cama. E eu falava para o Senhor, com Ele, conversando. Pai, taranã, 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 sabe? Chorando, me entregando a Ele em espírito e em verdade. E eu só falei para Ele, eu tô aqui para você fazer a tua vontade. Não é a minha vontade, não é o que a Suelen quer, é o que Ele quer. E eu vou falar para vocês, viver a vontade do Senhor é maravilhosa, porque não falta nada, não falta o que comer, não falta o que vestir. Nós não temos tudo o que a gente quer, mas a gente tem tudo o que a gente precisa. Infelizmente, algumas pessoas não vão entender e elas vão se afastar. Geralmente, o chamado ele acaba sendo um pouco solitário, principalmente quando você vem de uma família disfuncional, quando você vem de pessoas que elas não acreditam nisso, não professam a mesma fé que você e você é a única cristã na sua casa. E tá tudo bem. A Bíblia diz que quem amar mais seu filho, seu pai, sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, parece duro o que eu vou falar. E mais uma vez, não quero que soe como soberba, como arrogância, mas não é isso. Uma pessoa que Cristo encontra, uma pessoa que ela é achada por Deus, que todos os vazios que ela tinha, todos os medos, traumas, inseguranças, ressentimentos, tudo o que ela passou na vida. Tô falando agora da minha história, 38 anos. Eu convivi com muitas pessoas, eu tive muitas vidas ali que eu estava presente. Morei em muitos lugares, tive muitos namorados, 4 irmãos, 2 filhos. Então, assim, foram muitas histórias. E essas histórias, elas marcaram gerações, marcaram vidas. E, infelizmente, a gente, quando a gente encontra Cristo, quando Ele nos encontra, a gente começa a realmente fazer uma faxina espiritual. Tem gente que não vai com você para a próxima fase. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E às vezes é os nossos próprios familiares, às vezes é as pessoas que são próximas. Só que não é que eu não sinto, não os amo. Eu os amo. Eu os amo de verdade. Só que assim, eles não professam a mesma fé que eu, entende? É difícil pra gente explicar Deus. Porque Deus não se explica, Deus se sente. E não é de sentimento, são encontros, entende? Quando a gente fala sente, são experiências que a gente tem com Deus. Então não adianta eu chegar no almoço de domingo na casa de meu pai e falar assim pra ele, olha pai, Deus é isso, isso, isso. Ele vai falar, tá bom filha. Falar para meus irmãos, ele diz, tá bom, mas a gente não acredita nisso. Amém. Mas é o que eu acredito, sabe? Então, às vezes o chamado é solitário, mas a gente tá tão feliz, posso falar por mim, eu tô tão feliz, tá tudo bem, porque onde tinha buraco, onde tinha brecha, onde tinha problema, onde tinha facções, onde tinha dores, traumas, rejeições, abandono, foram preenchidos pelo amor de Jesus Cristo. Foi o amor de Jesus Cristo. Entende? Não foi nada mais. Foi o amor de Jesus Cristo que preencheu todos os vazios que eu tinha. Então, se você ainda não teve uma experiência dessa com Deus, pegue, vá para o teu quarto, feche a sua porta, vai orar ao teu Pai que te vem em secreto. Amém? Que você possa ter um dia abençoado e que esse vídeo possa ter edificado sua vida.